Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre espaço agrário. A gente vai introduzir essa matéria com esse vídeo e os próximos vídeos serão sobre geografia agrária brasileira. Hoje a nossa aula é introdutória, mas também vamos falar sobre os vários sistemas agrícolas que existem em boa parte do mundo, né? A gente vai falar dos principais sistemas agrícolas. Então preste muita atenção a cada conceito e a cada detalhe. Anote tudo aí no seu caderno, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa saber, assim, que é algo que realmente assusta, é que 1/3 das terras do mundo são agrárias. Isso já demonstra pra gente o quanto que a produção do alimento é importante para as nossas vidas. Tanto através da agricultura, no solo, quanto na pecuária, né? Através ali da criação de animais, para extrair os recursos que existem nesses animais. Bom, a gente vai conversar aqui sobre essas questões relacionadas à produção, consumo, as pessoas, o meio ambiente. E a primeira coisa que a gente precisa saber é a diferença entre agricultura e pecuária, né? Uma coisa simples que vai unir aí agricultura e pecuária vira agropecuária, ou seja, a prática da agricultura com a prática da pecuária, né? A prática de plantar com a prática de criar animais vira a agropecuária. E a pecuária, ela pode ser extensiva ou intensiva. A extensiva, ela é voltada para a subsistência. Então, ela emprega muita mão de obra, ela utiliza pouca tecnologia, ela é elaborada em pequenas, médias e grandes áreas, mas é sempre voltada para a subsistência. A sua produção é lenta, é pequena, né? Por quê? Porque ela é voltada ali para o alto consumo. Agora, quando a gente fala da pecuária intensiva, nós estamos falando aí de uma pecuária que tem como objetivo principal a exportação. Aí sim, vai empregar pouca mão de obra e vai usufruir de muita tecnologia. Essa tecnologia é tanto maquinária, quanto também o uso de drogas veterinárias, hormônios, né? E tudo que diz respeito aí à alta tecnologia. Bom, aqui desse lado do quadro, a gente vai aprender um pouquinho sobre agricultura familiar. O próprio nome já diz, né? Agricultura elaborada por membros da família, né? O familiar. Em linhas gerais, a agricultura familiar é exatamente isso, tá? As mesmas pessoas que produzem são os donos da propriedade e todos eles têm ali um laço afetivo. Pode ser que alguém que esteja produzindo, trabalhando, não seja dono da propriedade, mas tem alguma relação afetiva com o dono, né? Por isso que é agricultura familiar. Existem 2 tipos de agricultura familiar: a agricultura de subsistência e a agricultura consolidada. Eu não sei se vocês já ouviram falar na agricultura consolidada, mas com certeza vocês sabem o que é agricultura orgânica e vocês vão entender hoje a relação de uma com a outra. Primeiro vamos falar sobre a de subsistência. O foco da agricultura de subsistência é a autossustentação, né, daquela família. Aquela família, ela vai ali produzir para comer. E o que sobrar, ou seja, o excedente, será vendido. Parece muito bonito, né? Você vai lá, compra uma propriedade, produz para você mesmo e o que sobra você vende. Porém, essas pessoas são mais subnutridas do que os boias-frias, do que os trabalhadores temporários do campo. Elas passam por muitas dificuldades, né? Por quê? Porque utilizam práticas rudimentares de tratamento do solo. O que seriam essas práticas rudimentares? São práticas invasivas ao solo, são práticas como, por exemplo, a roça, né? A roça ou a agricultura itinerante. Eles estão plantando ali numa área, né? E quando eles fazem essa colheita, eles limpam todo o terreno, queimam aquele terreno e aquela matéria orgânica ela vai toda ali para o primeiro horizonte e depois eles plantam ali naquele terreno, colhe, queima de novo, né? Limpa, queima, aquela matéria orgânica sobe de novo e conforme o tempo, conforme essa rotação aí, né? Esse ciclo que vai sendo feito sempre em um período ali padronizado, o solo não suporta mais. Então eles começam a plantar em outras áreas e às vezes não conseguem revitalizar aquele solo. Por quê? Eles não recebem investimento, eles não têm dinheiro, né, para conseguir ali investir em técnicas que consigam revitalizar aquele solo.
Então, eles acabam passando por problemas relacionados à fome, à subnutrição, é bastante complexo. Agora, quando eu falo da agricultura consolidada, né, agricultura familiar consolidada, é uma agricultura familiar que tem como foco principal também a subsistência, também o autossustento daquela família. Mas eles também vão priorizar a comercialização daquele produto. A agricultura familiar consolidada, ela nasce na Europa, isso depois dessa onda toda do agronegócio, quando os europeus começam a perceber que a presença de insumos agrícolas, de herbicidas, fertilizantes, defensivos agrícolas em geral, no solo, né, na vegetação, estava causando câncer nas pessoas, estava contaminando as pessoas, os agricultores, o meio ambiente, o solo, o clima. Então, a Europa começa a pensar em uma prática agrícola que fosse mais respeitosa com as pessoas, com o meio ambiente, né? Com os agricultores também, aqueles trabalhadores. Por quê? Às vezes a gente vai e fala muito sobre essa questão do agrotóxico na comida, se preocupa muito com o que a gente está comendo, lava e tal, mas às vezes a gente não consegue pensar que as pessoas que estão colocando esses agrotóxicos no alimento, elas são os primeiros a serem contaminados, né? São as pessoas que mais têm contato com esses defensivos agrícolas, com esses venenos. Então, foi por conta dessas questões que a Europa lançou esse modelo de agricultura familiar, uma agricultura consolidada, que é o quê? A agricultura orgânica, um tipo de agricultura que não utiliza nenhum defensivo agrícola, que não utiliza drogas veterinárias, é uma agricultura que respeita o tempo do solo, que economiza energia não sustentável, né? As energias que não são renováveis. Então, é um modelo agrícola que respeita tanto as pessoas quanto o meio ambiente, né? E quando eu falo pessoas, eu falo em quem consome e em quem trabalha. Porém, apesar de ter aí um alto valor nutritivo, né? Um grande respeito ao meio ambiente e às pessoas, acaba sendo uma agricultura muito cara. Por quê? Como não se insere ali esses defensivos agrícolas, a vegetação às vezes acaba sendo sobrecarregada por pragas, por bactérias, e muitas das vezes boa parte do que se produz não é aproveitado. Então, o alto valor nutritivo também tem aí um alto valor econômico, né? Mas é sempre muito bom a gente priorizar esse tipo de agricultura e saber que a agricultura orgânica é uma agricultura familiar consolidada, ou seja, é elaborada por famílias. Agora a gente vai falar aqui sobre a agricultura de jardinagem, né? Ela surge na Ásia. É uma agricultura milenar, a gente não sabe nem assim datar a origem desse modelo agrícola, né? É milenar, é muito antigo. E é uma prática de você fazer o quê? Os terraceamentos. O que seriam esses terraceamentos? Seria como você criar ali degraus, né? Naquela montanha ali, vai descendo, e pode ser feito também em planícies, né? Que a gente chama de planícies aluviais, que eu vou explicar para vocês no final do vídeo. E essas planícies aluviais, elas são planícies inundadas. Então, eles produzem essa agricultura de jardinagem na Ásia, tanto ali naquela parte ali do morro, vai descendo, quanto nas planícies e nos vales também, né? Nos vales que se inundam todinhos. E na Ásia tem a questão do clima de monções. E só para explicar para vocês em linhas gerais, porque no final do vídeo eu vou explicar melhor, né? Tanto o clima de monções quanto planícies aluviais. No clima de monções existem duas estações bem definidas. Quais são elas? O verão e o inverno. O verão é muito úmido e o inverno é muito seco. Então, esse verão muito úmido faz com que eles plantem essa agricultura de jardinagem em planícies aluviais, que ficam todas inundadas, né? Agora, no inverno, que é muito seco, o que eles fazem? Eles fazem a rotação de cultura. A rotação de cultura é um modelo agrícola que respeita muito o solo, que respeita muito o meio ambiente. O que seria ele? Você planta em uma parte do terreno, né? Colhe e deixa aquele terreno ali descansando. Aí você vai plantar em outra parte do terreno. Vai deixar aquele terreno ali descansar, vai deixar aquele solo descansar.
aquela matéria orgânica ela vai se refazer naturalmente e aquele solo ele vai produzir a vitamina necessária para ter de novo ali o seu uso. Só que na hora que eles forem utilizar de novo essa área, eles vão plantar uma outra cultura. Eles não vão ficar sobrecarregando aquele solo com uma monocultura, né? Sempre plantando a mesma coisa. Por quê? O solo, gente, ele está sempre reagindo. Você planta uma cultura ali naquele solo, mas ele não é um pote que vai dar fonte de vida para aquela vegetação e acabou. Aquela vegetação, aquela semente também gera vida para ele, também gera vitamina para ele, né? Várias coisas vão sendo produzidas naquele solo enquanto aquele determinado tipo de cultura está sendo ali, né, cultivada. É uma coisa muito bonita, é uma troca muito bonita. O Aziz Absaber, ele dizia que o solo, ele é o ventre da humanidade, né? Porque é da onde a gente tira todos os nossos alimentos, né, vem do solo. Então é como se o solo fosse tudo que a gente precisa, porque é da onde a gente extrai o nosso alimento, né? Então se os animais entrarem em extinção, como já entrou em períodos históricos, né, que os seres humanos tiveram que se sedentarizar, fixar moradia, né, e começar a utilizar o solo como fonte de alimento. Então o solo, ele passa a ser essa fonte de alimento e é até hoje, né, tão importante pra gente. Mas ele não só dá, sabe? Ele também recebe. Então, quando se faz essa rotação de culturas, que você planta uma cultura, depois você vai lá e planta outra cultura, você está trazendo diversidade para aquele solo. Uma diversidade vitamínica que faz muito bem para ele. Então, a rotação de culturas ela é feita durante o período da seca na Ásia, né? Na Ásia do Sul e na Ásia do Sudeste, que é essa área onde recebe aqui o clima de monções. Agora a gente vai falar sobre o plantation, que é uma monocultura para a exportação. É um sistema agrícola que é originário da colonização, do período colonial. Tem a mão de obra escrava, né, com produção de cana-de-açúcar inicialmente. Inclusive, quando a gente coloca aqui, ó, plantation, escravos e cana-de-açúcar, a gente lembra o quê? Lembra do Brasil, né? Mas o plantation, ele também chega na África e na Ásia, lá no século XIX, e inicialmente ele vai começar ali pela Índia, né, através das colônias inglesas, e depois passa para o Sudeste Asiático com colônias inglesas e holandesas para a produção de café, a produção de cacau, produção de algodão, milho, arroz. E hoje, o que a gente vê de plantation, quando a gente pensa em plantation, a gente pensa logo em África, né? 68% do cacau do mundo é produzido na África e esse cacau é majoritariamente exportado para a Europa e para os Estados Unidos. Bom, falando um pouquinho aqui da agropecuária nos Estados Unidos, né, agora que a gente citou Estados Unidos, lá o modelo principal são os cinturões agrícolas de belts. O que seria isso? São cinturões que ficam sempre em volta ali dos centros urbanos, de pequenos bairros, cidades. Então tem sempre ali a presença daquela pequena agricultura ali sendo produzida. Bom, nem tão pequena assim, né? Por quê? Porque os Estados Unidos é o maior produtor de milho do mundo. E o milho é extremamente lucrativo. Por quê? Você pode transformar o milho em óleo de cozinha, em etanol, em rações, né, para animais. Então o milho é muito produtivo, é muito lucrativo. A União Europeia, ela tem aí como principal característica um forte investimento no setor agrícola. Isso é até um motivo assim de problemas entre os países que não recebem esse investimento. A França, por exemplo, lucrou muito com isso. A França é uma grande agroexportadora na Europa e ela recebeu muito investimento da União Europeia. Então a União Europeia ela se organiza toda e começa a dar subsídios, investimento, mesmo dinheiro, para colocar aí em pesquisa, né, nessa produção agrícola e sempre priorizando aquilo que eu falei com vocês, relacionado ali à agricultura familiar consolidada, né? Um modelo agrícola que respeite o meio ambiente, que respeite as pessoas, que vise, né, construir aí, produzir
um alimento mais saudável. Isso é um modelo europeu. Então, se você pensar assim no sistema agrícola da Europa, uma coisa que marca muito na característica deles é que é um modelo muito familiar, é muito voltado assim para esses pequenos e médios loteamentos agrícolas, né, lugares que vão ali se direcionar a essa produção agrícola. Então, é uma agricultura que se parece muito com a agricultura familiar, que recebe um grande investimento. Agora, voltando aqui um pouquinho sobre a agropecuária nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele recebeu muito investimento em ferrovias, em construção de ferrovias transcontinentais, ele melhorou bastante, né, a questão do transporte fluvial, e isso fez com que ele decolasse nessa produção agrária. Isso me faz pensar a respeito também do agronegócio, né? Porque o agronegócio, ele é um sistema agrícola, né? Um sistema produtivo agrícola muito avançado, é um negócio agrário. E aí você tem uma presença marcante de tecnologia, e quem tem essa tecnologia vai dominar esse sistema. Então, a gente está muito acostumado a saber que Brasil é agroexportador, né? Você tem aí países africanos que são agroexportador, a China é agroexportadora, a Índia é agroexportadora. Então, você tem aí países que estão em desenvolvimento, que estão sempre agroexportando, né? Sempre vendendo produtos agrícolas. Mas esses países que estão em desenvolvimento acabam ficando um pouco em desvantagem perante os países desenvolvidos, que têm muita tecnologia, que recebem muito investimento nesse setor. E isso vai construindo o quê? Os oligopólios. Esses oligopólios é como se fosse aí uma preferência que o mercado internacional dá aos países desenvolvidos nessa questão da produção agrícola, né? E isso coloca muito a América Latina e a África em desvantagem. Bom, fechamos aqui agora essa questão dos sistemas agrícolas e vamos aprender planícies aluviais e clima de monções. É hoje que você não confunde mais o que é clima de monções de verão e o que é clima de monções de inverno. Mas para isso a gente precisa relembrar algumas coisas importantes da climatologia. Primeira coisa, o ar, ele é como aquela pessoa que não consegue ficar em um lugar onde ela não está muito confortável. Sabe? Entende o que eu tô falando? Você não tá se sentindo muito bem naquele lugar, você tá apertado, você não tá ali, sabe? Bem, você não tá confortável. O que que você faz? Você simplesmente vai embora. E o ar, ele também é assim. Se ele estiver numa zona de alta pressão, ou seja, com uma grande quantidade de ar, ele vai embora para uma zona de baixa pressão. Então, entenda isso inicialmente. Áreas de alta pressão tende sempre a ter ali um ar sendo deslocado para áreas de baixa pressão, beleza? Segunda coisa que vocês precisam entender é o bizu da água. A água, ela tem uma característica de se aquecer e se resfriar de uma forma lenta. Então, para ela ficar quentinha, ela demora a ficar quentinha, ela demora a se aquecer. E para ela resfriar, ela também demora para perder esse calor. Entendeu esses dois pontos? Agora vem comigo. Clima de monções é um clima específico do Sudeste e do Sul Asiático. Eu coloquei aqui ó, o Himalaia para vocês lembrarem, para vocês perceberem que eu estou falando de um fenômeno que diz respeito ao oceano e ao continente. Então você vai entender essas trocas de temperatura, né? E o que esse clima de monções gera nessa região da Ásia. E que região é essa? Sudeste e Sul Asiático, beleza? Então vamos lá. É inverno. Você sabe que o inverno tem o quê? Tem o ar frio. O ar frio, ele também tem uma característica que você precisa anotar aí. O ar frio, ele é mais denso, ele é mais pesado. Então, se tiver uma disputa entre ar frio e ar quente, quem vai subir? Quem vai vencer? Quem vai para o topo?
o ar quente, porque ele é mais leve. O ar frio, que é mais denso, fica sempre ali próximo à superfície. Então, no inverno, que tem aí o ar frio, que é um ar pesado, o que acontece? Aquele ar fica ali, ó, na superfície. E o tempo vai passando e vai gerando o quê? Uma zona de alta pressão. Lembra do que eu te falei? Que o ar, ele se desloca para áreas de baixa pressão quando ele está muito apertado, quando ele está muito pressionado. E é exatamente isso que acontece. Criou-se aqui uma zona de alta pressão, porque esse ar é frio, porque está, ó, no inverno. O que esse ar vai fazer? Ele vai se deslocar para áreas de baixa pressão. Agora, por que a área oceânica ela é uma área de baixa pressão? Lembra que eu te falei que a água ela demora a se resfriar, ela demora a se aquecer? Quando isso aqui acontece, essas águas oceânicas ainda estão quentinhas. Se elas estão quentinhas, o ar que estava sendo produzido aqui, ele estava, ó, subindo, deixando aqui nessa região um vazio. Então, esse ar sai do continente, vem em direção à região oceânica, que é uma região de baixa pressão. Quando o ar sai do continente e vem para a região oceânica, ele traz toda a umidade, ele tira tudo, aqui fica sem umidade. Ele traz todas as nuvens de chuva para a região oceânica e o inverno fica seco, sem chuva nenhuma. Isso acontece em janeiro e dezembro, beleza? Agora vamos falar aqui sobre o clima de monções no verão. Lembra que eu falei para vocês que o verão lá é bastante úmido? Pois é. Por que é bastante úmido? Porque chove muito. Agora vamos entender por que chove muito no verão do Sudeste e do Sul Asiático. Tá percebendo aqui, ó, que o inverso está acontecendo no verão? Exatamente isso. Tá verão, tá aquele calorzão, a gente já sabe que está sendo gerado ali um ar quentinho. O ar quente, ele é leve, então, ó, ele vai subir e vai deixar aqui, ó, uma baixa pressão, uma zona de baixa pressão. O oceano, por sua vez, vai perceber que essa zona de baixa pressão cabe o ar que está acumulado nele. Então, o que acontece? Uma grande camada de ar oceânico se desloca para o continente que está ali, ó, com uma área de baixa pressão, porque tá calor, né? O ar quente é leve, sobe, então vai trazendo aqui, ó, nuvens carregadas de chuva. Todos os ventinhos que vêm do mar são sempre fresquinhos, né? Aquela brisa marítima. Pois é, vai trazendo aí, ó, essa grande quantidade de massas de ar para essa região e traz chuva. É muito chuvoso. Isso acontece entre julho e agosto. O verão deles é muito chuvoso e o inverno deles é muito seco. Beleza? Aprendeu o clima de monções? Agora vamos trabalhar aqui um pouquinho com essa questão, voltando para a questão da agricultura de jardinagem. Como que é feita essa agricultura? Vocês se lembram? Por terraceamento, em planícies aluviais, que são planícies de inundação. Essas planícies aluviais, elas estão sempre retendo ali sedimentos. Quem são eles? Silt, argila, areia, que vem ali do rio, tá? Planícies aluviais são áreas rebaixadas, levemente inclinadas, e quando o rio inunda, elas inundam também. E é exatamente nessas planícies aluviais da Ásia que passa aqui por todos esses eventos, tá? Principalmente durante o verão, que é muito chuvoso. Então essas planícies aluviais, elas ficam todas cheias. E o que eles fazem? O que eles plantam? Arroz. Então eles vão plantar arroz nessas planícies aluviais cheias, nesses vales também. E durante o inverno, eles vão fazer a rotação de culturas. Olha como a gente consegue utilizar uma matéria aqui da climatologia
e trabalhar a questão da agricultura, né? Porque solo e clima estão ali o tempo todo envolvidos. Então, compreendeu isso? Clima de monções, o inverno é seco e o verão é chuvoso. Vocês não podem esquecer as coisas que nós falamos aqui, hein? Pressão atmosférica, resfriamento e aquecimento da água, né? De uma forma ali bem lenta, e a questão da densidade do ar. O ar frio, ele é mais pesado e o ar quente, ele é mais leve. Tranquilo? Então ficamos por aqui. Um beijo e fiquem bem, hein? Tchau, tchau!